ó Deus santo e poderoso. Meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esta oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, de ter podido acordar, meu Deus, nesta manhã de sexta-feira, meu Deus, com graça, com favor, meu Deus, com autonomia, com saúde, com lucidez, meu Deus, de poder, meu Deus, ter acordado, Senhor, desejando estar na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Conserva em nós, meu Deus, o teu Espírito, a tua presença, meu Deus, porque sem ela, sem a tua presença, sem o teu Espírito, meu Deus, nós não sabemos viver. Meu Deus, nós sabemos, meu Deus, que por mais que uma pessoa tenha habilidade, capacidade, conhecimento, meu Deus, qualquer coisa, meu Deus, que possa torná-la, meu Deus, habilidosa, com qualquer tipo de conhecimento, se a presença do Senhor não estiver ali, todo aquele conhecimento, todo aquele investimento que foi feito em vão, Senhor. E eu peço, assim como o próprio Davi, Senhor, que quando cometeu o erro, o pecado com Betseba, meu Deus, ele pediu para que o Senhor tirasse tudo, meu Deus, mas que não retirasse dele o teu Espírito. E eu peço, meu Deus, que esse nível de consciência, meu Pai, de temor, meu Deus, de anseio pela tua presença, meu Deus, esteja em cada um de nós, que venhamos zelar pela tua presença, desejar o teu Espírito, possuir, ó meu Deus, esta glória, porque sabemos, meu Pai, que a coisa mais importante é a tua presença. Então encha-nos, Senhor, nesta manhã, encha-nos com a tua unção, encha-nos com a tua glória, encha-nos com o teu poder. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencer, meu Pai, todos os desafios. Nos ajuda a vencer, Senhor, situações, meu Deus, que talvez, meu Pai, estamos passando, enfrentando, e não estamos tendo ali, meu Deus, a sabedoria para tomar decisões, meu Deus, o discernimento para poder entender cada etapa, cada processo daquela situação. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, nós pedimos, nos ajuda, fala conosco, Espírito Santo, nos mostra, Senhor, nos mostra, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de todos os nossos erros, tem misericórdia de todas as nossas falhas, meu Pai, atitudes, pensamentos, sentimentos, meu Pai, tudo aquilo que falamos, que pensamos, que agimos, meu Deus, a maneira, meu Deus, que, meu Deus, talvez tomamos decisões que entristeceu ao Senhor, ao teu Santo Espírito, tem misericórdia e passa com o teu sangue, meu Deus, nos limpando, nos lavando, nos purificando, nos santificando, para que possamos nos tornar, meu Deus, aquela pessoa que o Senhor espera que nos tornemos. Eu declaro esta glória, esta unção, esse poder cobrindo, guardando cada um de nós. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui. Escrito está que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em o teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E eu creio, meu Deus, que o Senhor se faz presente aqui. Assuma o controle dessa reunião, dirija, conduza, e que todos nós possamos sair daqui abençoados, honrados, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse Espírito, que Espírito, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, diga Deus tem o melhor vinho para a minha vida, diga e eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Sente-se por gentileza.
Nós estamos nos meus projetos de conquistas para 2025. Certamente você deve ter pensado e dito assim: dezembro chegou, mas janeiro não acaba. Dezembro chega, mas janeiro não acaba. Mas eu ainda até quero, nós vamos fazer uma oração especial para esse final de mês, porque hoje é dia 31 de janeiro, e encerra esse mês. E esse mês, ele representa muito no mundo espiritual. É o primeiro mês do ano, nós estivemos durante todo esse período de muita entrega, muita oração, muitas decisões que foram tomadas, alinhadas à luz das Escrituras, porque isso define muito em nós. Isso define muito acerca daquilo que Deus tem para fazer na vida de cada um daqueles que se comprometem com Ele. Nós não podemos viver como muitas pessoas vivem, apesar de estar convivendo com elas, seja no trabalho, seja um familiar, seja no círculo social. Infelizmente, nós não temos como, em alguns casos, como escolher com quem nós queremos conviver, com quem nós queremos viver toda a nossa vida em uma bolha. Nós lidamos com pessoas, lidamos com negócios, e existem momentos e ocasiões que você vai ter que lidar com outras pessoas. Isso é inevitável. Você vai numa farmácia, você vai em um hospital, você vai em um dentista, você vai no mecânico, você vai em qualquer lugar. Que bom seria se todos tivessem esse pleno conhecimento das Escrituras e respeitasse a palavra e seguisse a palavra como ela deve ser seguida, e a respeitasse como ela deve ser respeitada. Mas nós não temos isso. E nós temos instruções para lidar quando nós vivermos em situações assim. E isso tudo é vivendo esse diferencial. Esse diferencial seguindo as ordens simples e claras. Você vê que isso ele é tão, ao mesmo tempo, alguém disse isso para mim esses dias, e eles assim, eu estava não me recordo quem falou, esse dia atendi muita gente, eu não sei nem quem falou. Essa pessoa diz assim, é tão simples que ao mesmo tempo parece ser tão complexo e tão difícil. E quando você olha e analisa todo o contexto dessa colocação, faz muito sentido. Porque tem coisas na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, que nós demoramos muito para fazer, demoramos muito para tomar decisões, e tínhamos condições de fazer em outro tempo, em outro momento, e não fizemos. E quando fizemos, chegamos àquela bela conclusão, como aquelas crianças que não querem comer algo, fazem e falam: nossa, eu achei que era ruim, eu achei que era difícil, eu achei que eu não ia gostar disso, porque aquilo não foi acatado. Só que quando nós tratamos a direção de Deus como algo normal, natural, nós acabamos tendo esse impacto negativo, porque nós não podemos simplesmente fazer porque nós gostamos, ou porque nós queremos, ou porque aquilo é bom. Eu simplesmente tenho que fazer aquilo porque aquilo verdadeiramente é uma direção do Senhor para a minha vida. E se eu seguir esta direção, eu estarei
dentro daquilo que Deus tem para mim. Dentro daquilo que Deus tem para mim. E quando você está dentro daquilo que Deus tem para você, você não arruma problemas. Sabia? Por que você não arruma problemas? Você já ouviu aquela expressão, ou talvez você já disse, que diz assim: poxa, o que eu fui fazer nesse lugar? Por que eu fui me envolver com esta situação? Por que eu fui assistir esse vídeo? Por que eu cliquei nesta foto? O que eu pensei? Por que eu me envolvi com isso? Porque aquilo foi tão magnético, que te atraiu de uma forma tão natural, que você passou a não ter o controle daquilo. E aquilo te conduziu de uma forma que você, quando viu, você estava totalmente preso àquela situação. E para desvencilhar, para desvincular aquilo, não é tão simples, não é tão fácil. Exige várias etapas e camadas. É como uma sujeira. Tem sujeira que você limpa de uma única vez, não tem? Não tem sujeira que você limpa uma vez, aí você precisa fazer uma outra limpeza, uma outra limpeza, uma outra limpeza, e você faz aquela limpeza final, aquele acabamento. Quando nós estamos em lugares que nós não deveríamos estar, por não obedecer às ordens simples, nós temos muito mais trabalho para lidar com aquilo do que teríamos com outra situação de forma natural. Você fala: meu Deus, por que eu fui me envolver com isso? Por que eu fui fazer isso? Eu não tinha que estar aqui. Eu falo isso e é algo muito interessante. Às vezes você sente queimar dentro de você, que você tem que fazer certas coisas, não é? E você, ou para você não ir em determinados lugares, ou para você ir, ou para você fazer determinadas coisas, ou para você não fazer determinadas coisas. E é uma coisa interessante que aquilo te impulsiona, aquilo te incomoda, aquilo te incomoda. E esses dias, terça-feira, eu estava com uma pasta de todos os membros da igreja. Tem a foto, tem o nome ali, tem as pessoas e tal. E eu tinha orado e estava buscando ali, procurando, dando uma olhada para ver se algumas pessoas talvez faltou, não está vindo, está precisando de ajuda, precisando de alguma coisa. Eu parei em alguém e é como se eu colocasse a mão, aí chegou alguém na sala e eu estava passando e a minha mão ficou ali naquela foto. Eu olhei e falei: essa pessoa está sim, está vindo, está tudo bem. E eu passei e depois eu abri aquela pasta de novo e caiu naquela mesma pessoa. E eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo com isso aqui? E depois eu recebi uma mensagem daquela pessoa, algo tão natural, uma foto que ela mandou de um versículo. E eu falei assim: Senhor, o Senhor está me incomodando sobre essa pessoa, porque não é normal. Já é a terceira vez com essa mesma pessoa. E eu liguei para ela naquele momento. E ela começou a chorar. Ela falou assim: eu não sabia como pedir ajuda. E sabe quando o Espírito te impulsiona? Você está conseguindo entender? O Espírito te leva aquilo. E ela começou a chorar, falou: me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu estou aqui, mas E assim, acho que ela ficou uns 10 minutos. Uns 10 minutos chorando. E eu ouvindo ela chorar no telefone. E eu orei por ela, orientei ela. E ela tem se levantado. Mas o ponto que eu quero me prender aqui não é nem esse ponto dessa pessoa específica. Eu trouxe esse exemplo para você, porque nós podemos nos arrepender muito por não ter seguido a direção do Espírito. Você consegue entender isso? Nós podemos se arrepender muito depois. Porque aquilo poderia ser uma
grande bênção na minha vida, na sua vida, na vida de tantas coisas. Porque o Senhor está falando, Deus está falando, Deus está falando. E você não está, muitas vezes, ouvindo, entendendo. Por que nós precisamos ler as Escrituras? Para conhecer Deus, para entender sobre Deus, para conhecer a palavra, para saber como Deus trabalha, para saber como Deus funciona, para saber o que Ele pensa ao meu respeito, o que Ele tem para mim. As Escrituras nos dão essa direção. E quando nós temos o conhecimento e o entendimento acerca do que Deus tem e o que Ele quer para nós, é como você convive com alguém. Você convive com alguém, aquela pessoa está chegando, até o andar do arrasto do sapato, o fechar da porta, você fala, é tal pessoa. É ou não é? Você fala, fulano está chegando. Como você sabe? Olha o jeito que está andando, olha o barulho do sapato, não é assim? Olha o calçado, olha o calçado, olha o jeito. Em casa é assim, a Ana Clara, ela chega já fazendo barulho, eu já sei que é ela. Já chega fazendo o maior barulho. A Ana Vitória você nem percebe, você só ouve a porta abrindo. Buf. É desse jeito. A Ana Paula eu já ouço o sapato, o calçado. Então eu sei quando é uma, quando é outra diferenciar. A Clarinha já vem correndo de longe, a distância eu já ouço. Ela fazendo barulho assim, uns 10 metros antes de chegar. A Ana Vitória só quando ela faz assim, ó, que eu vejo que ela está ali, que é ela. Silenciosa. A Ana Paula eu já ouço. Você consegue pela convivência. Quando você tem essa intimidade com a palavra, a intimidade com as Escrituras, além de você ser cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, e ter sensibilidade quando Ele fala, pela convivência, por entender as Escrituras, você sabe o que Ele quer, o que Ele espera de você. O que Ele espera de você. Você vê muitas pessoas hoje passivas, acomodadas, e não tem nenhum poder de decisão. É muito interessante que quando um filhote de águia, ele chega num determinado tempo de desenvolvimento, ele cresce, ele começa a ter as penas, a plumagem ali, e aquele filhotinho talvez não conseguiu romper para que ela possa se tornar aquela águia poderosa. Sabe o que a mamãe águia faz? A joga do ninho. E o ninho de águia fica onde? Em lugares baixos, em lugares altíssimos. E aquele filhotinho, ele é jogado de uma altura altíssima. Um alto nível de pressão. Um alto nível de pressão absurdo. E ele desenvolve. E se torna poderoso. Uma águia poderosa. Muitos filhotes, é fato, não resistem. Não suportam. Mas aquelas que suportam se tornam águias poderosas. E é interessante isso, porque isso nos traz uma reflexão muito profunda. Nós recebemos direção, recebemos a palavra, recebemos orientações, somos instruídos, somos levados a orar, a buscar, mas passamos por problemas pequenos, pequenos. Deus nos empurra o tempo todo, não é? Vamos, opa. Você vai dizer assim, Senhor, e Deus está dizendo assim, vamos. Senhor, deixa eu falar um negócio, vamos.
E o Senhor sempre nos instiga e nos leva. Por isso que nós não podemos perder tempo. Que tempo é esse que perdemos? O dia de hoje. O dia que se chama hoje. Mas bispo, como assim o dia que se chama hoje? Acordar pela manhã, fazer tua leitura, escorregar da cama, falar com Deus, agradeça a Deus. Como a própria bispa ensina todos os dias no programa, Deus te ama. Você já disse isto hoje? Precisa. Não é? Precisa. Diga isso. Deus te ama. Mas o que isso vai influenciar na minha vida hoje? Tudo. Porque todas as vezes que você tem decisões e comportamentos, como acatando a direção de ordem simples do Senhor, o Senhor vai derramando sobre a sua vida poder, autoridade, e você vai crescendo para suportar o dia das pressões. Porque haverá dias de pressões. Haverá. Tem gente que foge às pressões. E nós não podemos ser essas pessoas. Mas nós convivemos com essas pessoas. Você consegue entender? Eu convivo com elas. Eu não posso ser elas. Eu tenho que me tornar uma pessoa forte ao ponto de influenciar essas pessoas, não de ser influenciados por elas. Porque quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a convocação de Gideão para combater aquele exército de Midianita e Amalequita e de todo aquele povo do Oriente, que a Bíblia diz que eram como gafanhotos que não se podia contar, nós vemos ali Deus fazendo um limpa, convocando os covardes e os medrosos a irem embora. E depois o Senhor fez mais uma limpeza. Certamente aqueles que estão desconfiados, que não têm caráter, que não têm espírito, que não estão dispostos a se submeter à ordem simples, que saiam também. Que saiam também. Porque, que coisa absurda, Senhor, o Senhor está nos levando a ir contra os inimigos, na madrugada, não tem nenhuma estrutura para que possamos vencer um exército tão numeroso como esse, e o Senhor nos orienta a chegar perto deles e tocar a corneta, quer dizer, eu não tenho que lutar contra eles, eu vou acordá-los, eu vou acordar eles. Por que eu tenho que tocar a corneta? Eu tenho que, agora, mas Senhor, não fecha, você está entendendo? Não fecha, quem está dizendo é Deus. O que o Senhor está falando? Toque. O que o Senhor está dizendo? Faça. Não é só simplesmente a força humana brutal, a ousadia, a coragem, a destreza, ou a habilidade, ou o nível de preparo que aqueles homens que estavam lá precisavam ter. Mas o nível de fé e confiança, o nível de quanto eles estavam cheios daquela convicção que vinha de Deus, que iria levá-los à vitória. Porque, como eu disse aqui muitas vezes, às vezes Deus te leva para um lugar, para você definir situações, e você sai com o capacete, com o escudo, com a proteção, com a couraça, com a espada, e você sai com sangue nos olhos e diz, eu não vou largar da espada. E quando você chega lá e Deus diz, pede perdão para essa pessoa, perdoa ela. Você diz, Senhor, mas eu vim aqui preparado para lutar. E Deus disse, mas essa luta não é travada dessa maneira. Essa batalha não é travada assim. Essa batalha não é sua, é minha. Eu simplesmente quero que você acate e que você obedeça a uma ordem simples. E aí naquele momento, quando você está cheio de Deus, você não questiona, você não murmura, você não fica dizendo, Senhor, eu queria entender isso.
Eu queria compreender isso. Não, você simplesmente obedece. Isso é um diferencial. Você consegue me entender? Isso é um diferencial. Eu tenho um respeito e uma admiração por pessoas assim. Quanto mais eu fico imaginando Deus. Eu tenho um respeito por pessoas assim. Às vezes eu lido com muita gente, às vezes você dá direção para uma pessoa, para determinada situação, e aquilo é executado, e no meio do caminho, às vezes as circunstâncias mudam, e não foi porque nós decidimos mudar aquilo no meio do caminho mudou. Algumas pessoas a gente percebe que questionam, que conjecturam, no rosto dela automaticamente ela muda, e ela quer ali naquele momento, mas isso é uma perda de tempo, porque isso, porque aquilo outro, e tantas coisas assim. Mas tem pessoas que você percebe, e ela diz assim, é um prazer servir. É uma honra para mim poder estar aqui. É uma honra poder estar aqui. E você vê um favor sobre a vida dessas pessoas. A maneira que Deus cuida e zela e abençoa pessoas assim. Porque é perceptível. Mas isso é algo que ou a pessoa é ou ela não consegue esconder. Você entende? Ela não consegue esconder. Ela pode ali viver em um momento tentando esconder alguma coisa, mas aquilo vai vir à tona em algum momento. E aí é onde entra o ponto do que eu estou dizendo aqui para você. Você tem que trabalhar a sua vida para poder viver esse alinhamento com Deus. E entender como Deus pensa. Entender como Deus pensa. Analisar como Deus pensa. Você vê que a bispa deu essa palavra domingo, e eu ainda falei com a minha esposa, e a gente conversava sobre isso. Eu falei assim, a gente precisa estar alinhado ao ponto de, ao eu olhar para você, você saber o que eu estou querendo. E quando você olhar para mim, eu entender o que você está querendo, sem que você fale. Você vai falar assim, que absurdo isso. Que absurdo. Para analisar o nível de plenitude que é um casamento assim. Teria brigas? Teria contendas, divisões? Com certeza que não. Você entendeu? Só de você ver o teu esposo, a tua esposa chegando, ou aquele familiar chegando, e quando você ali o recebe, ou você vai até o encontro dele ou dela, e você, ao olhar, você percebe, e naquele momento é como se você mudasse aquilo que está dentro de você. Opa, não é momento disso. Automaticamente você já percebeu aquilo. Aquela pessoa, ela precisa de água, ela precisa de um consolo, de um conforto, de um abraço. Ela precisa ali de uma palavra de motivação, de uma oração, de um incentivo, de um apoio. Esse não é um momento de mais uma cobrança, ou de mais um problema ser trazido naquele momento. Você consegue entender? Aquilo não é um momento. E eu ainda conversava com ela, falei assim, isso é um nível de plenitude. Olha o que Deus espera de cada um de nós, esse alinhamento. Analisa esse alinhamento. Eu ainda falava com ela, e eu fiz ainda uma roda, e eu falei, esse alinhamento não é só Deus, Deus é o centro de tudo, mas em torno do Senhor tem esse alinhamento financeiro, tem um alinhamento sentimental, um alinhamento familiar, tem um alinhamento com o filho tal, um alinhamento com o filho tal, tem um alinhamento aqui no trabalho, tem um alinhamento aqui com pessoas. Imagina se esse ecossistema estiver totalmente alinhado e equalizado. Como que seria? Seria pleno, não é? E isso é o que nós precisamos trabalhar. Quando nós entendemos
e nos envolvemos de forma intensa e profunda com as Escrituras, nós começamos a ter essa dimensão. Aí entra aquele ponto. Você não tenta mudar pessoas, você muda a si mesmo. Você não muda pessoas, você muda a si mesmo. E eu penso que esse é o ponto mais difícil. Porque às vezes a gente fica olhando e analisando. E assim, ontem eu ainda fiz uma visita no hospital, eu demorei muito para chegar nesse lugar. E assim, eu vi Deus ali. Eu estava lá na Zona Sul em uma outra visita, saí, fui lá para a cidade de Tiradentes nessa visita. Choveu, mas foi assim um desafio gigante para chegar nesse lugar. O hospital, a pessoa não queria criar situações ali. E eu ainda falei com a Ana Paula na hora, e eu falei assim, olha como que é você ter a presença de Espírito e você buscar a direção de Deus. O pessoal veio de um turno totalmente ali, aquele pessoal irritado, sabe? E eu disse, com muita educação, eu falei assim, olha, eu respeito o trabalho de vocês, eu entendo, só que eu gostaria que vocês também entendessem, porque essa pessoa aqui está num estado muito sério. E ela pode não suportar isso aqui. Nós viemos aqui para apenas orar por ela. Eu respeito o trabalho de vocês, eu sei que tem uma organização aqui, eu sei que tem situações aqui, enfim, eu respeito muito bem o trabalho de vocês. Na hora, o rosto da pessoa mudou. Porque simplesmente eles estão acostumados a serem questionados, porque isso, porque vocês são assim, porque é ou não é? Chegar com 2 pés no peito, a pessoa falou assim, não, espera um pouquinho, a gente vai dar um jeitinho. A gente vai dar um jeitinho. E quando nós entramos para fazer essa visita, eu vi assim, a mão do Senhor agindo ali. Literalmente, de todas as maneiras. Se você me perguntar assim, o que você falou para essa pessoa, talvez eu não lembro. Não lembro. Mas o que Deus fez ali, eu não consigo esquecer. Você entende? O que Deus fez ali eu não esqueço. Uma situação tão complicada. E uma pessoa que perdeu tanto tempo, chegando num nível de se submeter a coisas que você jamais imaginaria. Um nível de cegueira. Um nível de cegueira. Mas sabe aonde isso começou? Ele dizendo, quando eu permiti a primeira coisa e eu aceitei a primeira. Sabe? Você aceita um, você vai aceitando o outro, você vai aceitando o outro. Se aceita um dia que você fica sem orar, se aceita um dia que você deveria ter tido uma atitude sábia, madura, um dia que você deveria ter sido prudente, um dia que você deveria, mas isso tudo por conta de cegueira. E aquilo você não vai crescendo, você vai retrocedendo. E quando você retrocede, você vai chegar em um determinado momento que aquilo vai exigir de você algo e você não tem. Você não tem. Você vê que nós conhecemos a Bíblia mesmo antes de ter o contato com ela. Porque ensinamentos, muitos ensinamentos que nós recebemos na vida e na nossa infância, alguns, e uma boa parte deles, foram extraídos das Escrituras. Boa parte deles. Um exemplo, você estudou? Estudou ou não estudou? Certamente você foi forjado numa escola, não foi? Você estudava, e depois vinha o quê? O quê? Prova.
Como que você ficava numa prova? Nervoso. Alguns muito tranquilos. Por quê? Porque eu estudei. Eu estudei. Eu sei, eu me dediquei nisso. Então, eu tenho um certo temor, um certo receio aqui, mas eu estudei, eu me preparei para isso. E eu vou dar tudo o que eu tenho aqui. Mas tem muita gente que fica desesperada e que a primeira coisa que ela pensa, eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu não sei daquilo outro, eu não sei daquilo outro. E ela começa a ficar pensando ao contrário do que está escrito em Filipenses 4:8. Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se há algo de algum louvor, nisso pensar. Ela pensa o contrário. Não vai dar certo, não vou tirar boa nota, não vou ter desempenho, não vou ter resultado. Esse é um tipo de pensamento que você tem que ter numa guerra? Esse é um tipo de espírito que você tem que ter em dias difíceis? Não. E aí você olha que fez falta. Fez falta. O dia que você negligenciou. O dia que você ignorou a ordem simples. O dia que aquela situação tão complexa veio e você talvez não teve ali a sensibilidade de ouvir o Espírito falar com você, de ter o discernimento das Escrituras para tomar decisão certa em cima daquilo. Olha o que a Bíblia diz aqui, esse versículo aqui, é algo que, literalmente, ele tem que causar muito temor em você. Muito. Aqui em Isaías 42, versículo 22, eu vou ler do 22 ao 25. Coloca para mim. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas, escondido em prisões, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém reclamasse, dizendo, devolvam. Qual de vocês escutará isso? Ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo? Jacó está dizendo nós. Aí já olha para nós. E Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, e ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam, isso os consumiu, e ainda assim não o levaram, o quê? Não levaram a sério. Não levaram a sério. Mas não levaram a sério o quê? As ordens complicadas? As ordens o quê? Simples. Não levaram a sério. O caso que eu falei para você da pessoa, ela está em um caso assim que a medicina disse assim, olha, eu não vou pegar porque não tem como fazer nada aqui. Não há o que fazer. E a pessoa tem consciência de muitas coisas, fez muitas coisas, mas mesmo assim, indiferente para aquilo. Sabe quando Deus leva no limite? E Deus fala assim,
agora você vai. A pessoa ainda está dizendo assim, não, tá tudo bem comigo. Isso aqui acontece com todo mundo. Repete assim comigo, o salário do pecado é o quê? O que é essa morte? Resultados infrutíferos. A morte física também. Mas a primeira é espiritual, que ocasiona devastação em todas as áreas da vida de uma pessoa. Ela ocasiona. Você vê que é um corpo. Tem gente que tem um problema com a morte, é imediata a morte. Mas tem gente que ela tem problema em um órgão, ela tem problema em um outro. É ou não é? Tem problema num outro, num outro, num outro. E aquilo vira algo generalizado ao ponto de trazer ali o falecimento daquela pessoa. Isso acontece também espiritualmente. A pessoa vai permitindo coisas, ela vai ali, não tomando, não ocupando seu lugar, mas vamos lá, espera um pouquinho, se algo está errado na minha vida, por que você não se levanta? Por que você não repreende? Como eu disse para você dessa pessoa, você vê Deus tendo misericórdia dela, eu liguei para ela. Essa pessoa tinha o meu contato, ela me mandou uma foto, com uma arte, com um versículo. E aquilo me levou a ligar para ela para saber como ela estava. Quer dizer, se eu não tivesse ligado, ela não teria tido a atitude de procurar ajuda, de pedir ajuda. Não teve o impulso de falar assim, me ajuda. Me ajuda. Ao ponto de chegar no hospital, ficar imobilizado. Você já viu alguém em coma? Já viu alguém em coma? Aquela pessoa assim, esses dias estamos com 2 casos específicos de pessoa no hospital e eu tenho acompanhado esses 2, então essa semana eu tenho, assim, uma semana bem agitada, porque cada hora é uma situação devido a esses 2 casos específicos. Então eu tenho entrado muito e eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. Gente, em alguns casos as pessoas estão amarradas, literalmente, entubadas, é algo assim, você fala assim, Senhor, tem misericórdia. Às vezes as pessoas deixam chegar no último, no fim. A bispa ensina isso o tempo todo, combata logo, na onde? No início. Tem algo errado? Ora. Não conseguiu? Ora. Não deu certo? Pede ajuda. Socorre, corre, busca Deus. E não permita que nada impeça você de viver o que Deus tem para você. Porque isso é uma coisa que lá na frente vai nos custar muito caro. Muito caro. Você já pagou uma conta em dia? Já? Já pagou ela atrasada? Como que é o atraso? Não te dá uma revolta? Você fala assim, Senhor, que absurdo. Você fala assim, não é possível. E Deus está dizendo assim, é possível sim. É possível. Quando eu não faço algo agora, eu falo isso com muito pesar, porque eu paguei caro por isso. Eu paguei caro por isso. Demandou muito para que eu perdoasse pessoas que fizeram tão mal para mim. E isso me acarretou muitas consequências. E eu ouvi claramente Deus falar comigo várias vezes. Várias vezes. E eu não quis seguir com aquilo. Você está entendendo?
Eu não quis, eu decidi. Então teve um momento que o coração parou, aí teve um momento que uma perna parou, aí teve um momento que um braço parou, teve um outro momento que o cérebro parou, teve um outro momento que outro órgão parou, e Deus está dizendo assim: agora, você vai esperar o quê? A morte? O que você quer que eu faça agora? Porque eu trouxe você à luz de algo, e você precisava tomar a decisão com base à consciência que você tem agora. E se você não tomar, isso vai trazer uma consequência aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Isso vai trazer uma consequência. Tudo bem, você vai ter oportunidades, mas isso trouxe uma consequência para você. Porque você tem luz, e isso te traz uma responsabilidade maior. Isso aqui não pode simplesmente ser ignorado. Não pode. Não é a mesma consequência para aquela pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem esse entendimento, e que não foi trazido a ela essa oportunidade. Ok, isso aqui vai parar na sua vida. Isso aqui está em coma. Isso aqui pode ressuscitar. Pode. Mas eu vou trazer a você uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade, ela traz bênção e ela traz maldição. Quem escolhe ela é você. Somos nós. Quando nós obedecemos, nós escolhemos o quê? E quando eu desobedeço? A maldição. Opa, parou outra área na sua vida. E tem gente que diz assim: pior do que está, não fica. Fica pior? Muito pior. Deus vai parando tudo. Ele vai parando tudo. E aí chega um ponto que Deus te encurrala num canto, que Ele diz assim: daqui você não sai. Não tem mais nada para travar, a não ser que você perca a vida. E que você morra, literalmente. Mas precisa de tudo isso? Precisa. E você fala assim: meu Deus, que nível, que nível. Às vezes eu sentado, às vezes eu lendo, orando, ou dirigindo, eu falo: meu Deus, como que nós chegamos num ponto desse? É um nível de desobediência muito grande. Porque o tempo todo Deus está falando. O tempo todo. Aí você vê um povo como esse, que foi roubado, saqueado, preso, e não teve ninguém que lutasse por eles. Mas, por quê? Porque eles permitiram aquilo. E nem mesmo eles lutaram por eles mesmos. Olha que coisa. Hoje nós estamos em São Paulo, uma cidade, eu sei, eu tenho a cobertura do sangue de Jesus, eu oro, eu busco, mas sempre ando em vigilância, em atenção. Não tenho eu sempre estou muito atento, e peço para Deus me guardar. Mas a gente passa em determinados lugares e vai em determinados lugares, e aquilo quer te trazer uma insegurança. É ou não é? Quer te trazer uma insegurança. E se você não estiver totalmente alinhado com Deus, com a palavra, você acaba não entendendo isso. E você acaba se envolvendo com coisas que não precisava. Entrando em algo totalmente prejudicial para a sua vida, ao ponto de você não conseguir sair. Se torna um lugar perigoso.
Mas não um lugar perigoso, porque aquele lugar é perigoso. Um lugar perigoso porque você não está dentro daquilo que Deus espera que você esteja. Porque Deus pode te livrar do laço passarinheiro, da peste perniciosa. A Bíblia diz em Deuteronômio que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O salmista Davi diz: mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ou seja, tem várias palavras que nos ampara e que nos dá uma segurança acerca da proteção, do cuidado de Deus por nós, independente o lugar que nós estivermos. Se Deus te mandar estar na faixa de Gaza, se Deus mandar você ir para lá, lá é o lugar mais seguro para você. Você entende? Espera um pouquinho, mas faixa de Gaza, sim, a faixa de Gaza. Lá é o lugar mais seguro. Em uma guerra, em qualquer lugar que você talvez julgue ser algo perigoso, aquele é o melhor lugar. Por isso que nós precisamos estar munidos e totalmente revestidos desse poder que vem por intermédio do Espírito, que vem por intermédio de atitudes e comportamentos e decisões, que nos leva o tempo todo a estar em constante movimento. Em constante movimento. Nós precisamos estar vivos espiritualmente e não mortos. É interessante que isso, você vê, quando você dorme, o seu coração para? Não? Quando uma pessoa cresce até os 21 anos de idade, né? Tem um processo de crescimento, não é? Quando ela está dormindo, ela não cresce? Hã? Cresce, não cresce? Tem todo um processo. Não desliga. Então, vou dormir para o coração, para o cérebro, para tudo. Vou ficar desligado. É um aparelho, é um produto. Desliga, eu fico offline. É assim que acontece? Não. O tempo todo aquilo está pulsando. Você sonha. Você tem reações. E várias situações ao mesmo tempo quando você está dormindo. Quando nós estamos cheios de Deus e cheios do Espírito Santo, isso nos leva a ter consciência de tudo o que precisa funcionar na nossa vida. Tem coisa que hoje nem a medicina consegue entender ainda. Não tem doenças e casos que a medicina disse isso aqui precisa ser estudado? Já chegou uma situação assim? Isso aqui precisa estudar, isso aqui a gente nunca viveu. A gente tem experiência com algo perto disso, que pode ser que a gente consiga resolver isso. Mas isso aqui é um caso novo, precisa ser estudado. Precisa ser estudado. E quando nós lidamos com a presença de Deus e com a presença do Espírito Santo, nós somos conduzidos por Ele. E não há um problema grande demais para Deus. Não há algo impossível para Deus. Deus espera que nós nos levantemos e nos posicionemos diante daquilo que Ele está nos levando. Nos levando. Se você vive uma vida de oração, uma vida cumprindo com a palavra, acatando as direções, as ordens simples, e Deus está mostrando a você coisas, Ele quer que você trate isso. Ele quer que você resolva isso.
Ele quer que você ouça, seja sensível à voz do Senhor. Meu Deus, o que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor está falando comigo? Às vezes Deus quer que você abençoe alguém. Você quer que você abençoe alguém. E às vezes a mentalidade de muita gente, não, mas eu vou tirar de mim para fazer isso. Em que lugar eu quero estar? Em qual condição, em qual posição eu quero estar? Em ser ajudado ou em ajudar pessoas? E isso eu não estou dizendo literalmente financeiramente, porque isso você teria que se sentir abençoado e honrado por isso. Eu, graças a Deus, adotei isso dentro da minha proporção, dentro da minha realidade. Eu tenho todo mês, e eu tenho uma lista de nomes, eu mesmo tenho. Essa pessoa eu vou ajudar esse mês, eu vou fazer algo por ela, e não é algo que é combinado com ninguém. São nomes que eu tenho. E não é algo que eu estabeleci um valor ou algo que eu vejo, não. Senhor, esse mês eu vou ajudar tal pessoa e o Senhor vai me mostrar o que eu preciso fazer por ela. E muitas dessas pessoas são ajudadas e nem sabem que sou eu que ajudei. E eu nem quero que elas saibam. Eu nem quero que elas saibam. Isso meu Deus, eu sou grato por poder fazer isso. E eu disse ainda, eu oro ao Senhor, eu quero poder chegar, olha, fulano, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, eu vou fazer isso por você, eu vou fazer isso por você. Isso tem que ser algo que esteja vivo dentro de você, porque isso é a glória de Deus em nós. Mas você pode chegar a dizer assim, em consolar alguém, em fazer algo por alguém, sem ser financeiro, um conselho, um abraço, uma palavra, em poder dar tudo para aquela pessoa, sem ser algo material. Você consegue entender o que eu quero dizer? Nós precisamos ter isso, porque nós vamos, de uma certa forma, sendo alinhados ao que Deus tem para nós, para que Deus possa confiar coisas maiores na sua vida. Quando a gente lê o livro de Atos, nós vemos, lá na igreja primitiva, a Bíblia fala que eles repartiam uns com os outros a sua riqueza. Então, quando um tinha necessidade, o que era feito? Vamos suprir. O outro tem, vamos suprir. E vamos ali. E você vê o livro de Atos, o poder do Espírito Santo agindo ali. E aí você consegue entender o centro de tudo. E aonde Deus nos quer. E o que Deus quer de nós. É uma riqueza e é uma glória que foge de cifras ou de valor na sua conta. Foge disso. É uma plenitude que nos leva a ir além. Além. E tudo isso começa com as ordens simples, que vai nos levando a nos tornarmos pessoas grandes e poderosas. Não aceite coisas na sua vida. Se revolte contra elas. Ore, combata, reaja. Não aceita ser uma pessoa passiva, acomodada, inerte, uma pessoa que não luta para nada, que não luta para nada, que não faz nada. Uma pessoa que não faz nada, que não reage, que não toma uma iniciativa, uma atitude. Não aceite ser assim. Não aceite viver assim. Busque a Deus. Peça ajuda. Não veja isso como normal. Nossa, bispo, porque eu não tive isso. Olha, eu sou grato a Deus por receber tanta direção e tanto ensinamento, que tem coisas que eu tenho recebido e eu disse assim, Senhor, eu não tive isso, mas agora eu vou ter. Eu não recebi esse ensinamento, mas agora eu vou ensinar pessoas.
Eu não fui tratado assim, mas eu vou tratar. Você está conseguindo entender? Porque eu aprendi. Eu não vou viver apoiado, não, mas eu não tive. Não, isso não me dá o direito. Deus colocou uma luz em mim, e Ele disse, isso aqui é uma direção, e se você não fizer, isso aqui talvez algo pode travar em você. E muitas coisas estão travadas e retidas na vida de muita gente, por conta de coisas muito pequenas. Não são coisas grandes. Não são coisas grandes. Ontem eu vi uma pessoa deitada em uma cama, quase morrendo, e uma outra pessoa ali, um familiar, amargurado, ressentido. E quando essa pessoa, lúcida, viva, pediu perdão àquela outra pessoa, entre a vida e a morte, se arrependendo. E eu vendo Deus agir ali. E aí ela dizendo assim, por que eu não fiz isso antes? E a outra pessoa dizendo, poxa, não é você que errou, foi eu que errei. Mas o pedido de perdão partiu da outra pessoa que não tinha feito nada. E a outra pessoa se abriu. Eu falei, Deus, Senhor, me ajuda. A palavra nos leva a um nível de amadurecimento e de desenvolvimento que você não tem dimensão ainda. E você precisa caminhar todos os dias alinhado com ela. Porque tudo que talvez você deixou de fazer, áreas e situações na sua vida que foram travadas, elas foram travadas, mas elas serão destravadas por intermédio da sua postura em acatar direções simples. Em acatar o que Deus está falando com você. Porque talvez muitos estão presos. E Deus está dizendo, eu quero tirar você daí. Só que você precisa romper com isso. Você precisa eliminar isso. E talvez o eliminar não é você fazer algo. É você se arrepender. Está conseguindo entender? Não, eu preciso ir lá e eu vou fazer uma faxina. Não, arrependa-se. Peça perdão. Tenha um posicionamento. A parte humana, ela deve ser feita. Repete-se comigo, a parte humana, ela deve ser feita. Mas a espiritual vem em primeiro lugar. E a parte espiritual é o que pesa. Porque nós, por natureza, somos muito ativos. Essa é a natureza humana. Mas Deus tem nos levado a sermos pessoas espirituais. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você diga para você, com os seus olhos fechados, e você diga, eu não vou procrastinar mais. Em decisões, escolhas, comportamentos, coisas que talvez, aos olhos naturais, são insignificantes. Mas eu não tenho que olhar de forma natural, eu tenho que olhar de forma espiritual. E esse é o ponto de equilíbrio aqui. Eu tenho que me tornar essa pessoa espiritual. E o Senhor me traz essa luz. Ele me traz essa clareza, esse entendimento. E eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Meu Deus, eu preciso mais do Senhor, mais da Tua presença. Eu não vou viver mais assim. Eu não vou andar mais assim. Eu não vou pensar mais assim.
Eu sou cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. E eu sei que o Senhor está fazendo e trabalhando na minha vida de forma tão plena e tão completa, ao ponto de eu viver alinhado com Deus. Fale com o Senhor e diga: Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero chegar, meu Deus, em uma idade, meu Pai, que em mim, as pessoas possam encontrar em mim sabedoria, mas não minha, mas do Senhor, essa plenitude, a sabedoria na tomada de decisões, a sabedoria nas escolhas, não só a sabedoria no falar, mas a sabedoria no viver, podendo viver uma vida alinhada, fugindo da aparência do mal, se levantando quando o mal vem, reagindo quando Deus dá uma direção, vivendo uma vida conectada, alinhada com o Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Diga isso, diga: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu tenho uma necessidade da Tua presença, me ajuda, Senhor. Eu sei, eu tenho aqui os meus projetos, os meus sonhos, meu Deus, isso tudo aqui, meu Deus, é uma grande vitória para a minha vida, é uma grande conquista. Obrigado, Deus, pelo fato do Senhor colocar essa esperança no meu coração, meu Deus, de eu poder estar aqui nesse propósito, orando por isso. Eu sei que o Senhor vai trabalhar e fazer tudo isso, mas eu sei que se essa mudança não acontecer em mim, todas essas vitórias poderão ser grandes problemas, e eu não quero isso, eu quero viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida honrada, uma vida digna, digno da Tua presença. Fale com Deus e diga: eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Tua presença. Me ensina a viver, me ajuda a viver, me ajuda, Senhor. Eu quero viver como o Senhor espera que eu viva, não como talvez eu idealizei, ou pensei, ou comparei. Não, Senhor, eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Me ensina a viver, me ensina, me ajuda, Deus. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da direção, do conduzimento, das instruções, para viver esse alinhamento, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Fala com Deus e peça a Ele esse poder, essa autoridade, em nome de Jesus. Fale com Ele. E quanto mais eu me aproximo de Ti, Senhor, se aproximará de mim. Estarei seguro em Ti. E quanto mais eu me aproximo de Ti, Senhor, se aproximará de mim.
estarei seguro em ti. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim, estarei seguro em ti. Ouço uma voz a me chamar, me dizendo venha. Ela me diz que eu vou encontrar a verdadeira vida. Não tenho mais tempo pra perder. Em Deus eu vou confiar. Queimando estou todos os meus barcos, para trás não voltar. Estou correndo para os teus braços, pois nele eu vou encontrar descanso. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim, estarei seguro em ti. Eu me levanto, Senhor. E quanto mais eu me aproximo, eu me levanto de ti, Senhor, eu me levanto se aproximará na vida, no Espírito, estarei e não vou viver mais assim. Eu sou uma nova criatura, eu sou um novo, cheio do Senhor, cheio da Tua presença, da Tua glória. E eu creio, meu Deus, nessa transformação. Eu creio nesta transformação, nesta glória do Senhor sobre a minha vida. E eu creio, Senhor, que todos os meus projetos, que todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu coloquei nessa pasta, meu Deus, dos meus projetos de conquistas, eu creio, Senhor, que todos os meus sonhos, que todos os meus projetos, meu Pai, todas as áreas, que todos os detalhes, meu Deus, serão concretizados, materializados, meu Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Eu creio em vitórias, eu creio em definições, Senhor, porque eu sei que é o que o Senhor tem para mim, porque a Tua palavra nos mostra isso. E eu oro, meu Deus, juntamente com cada uma dessas pessoas, e eu declaro que todas as áreas, que todas as situações, meu Deus, que ela tem trazido aqui, Senhor, diante da Tua presença, diante, meu Deus, do Teu altar, eu declaro, meu Deus, transformações, eu declaro mudanças, eu declaro que o Senhor as honre, eu declaro que o Senhor as exalte, eu declaro que o Senhor as abençoe de forma gloriosa, meu Deus, que essa mudança, que essas transformações, elas aconteçam de forma plena na vida do nosso povo, na vida dessas pessoas. Eu declaro, meu Deus, a Tua honra, o Teu favor sobre a vida de cada uma delas, sobre cada pedido, cada sonho, cada projeto, cada área. Eu declaro materializado, eu declaro concretizado, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, vitórias, respostas e definições sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você dê as mãos para essa pessoa que está ao seu lado, faça uma corrente. Você que está aí atrás, não fique só. Eu quero que vocês deem as mãos e façam uma corrente em concordância e diga: Senhor, nos fortaleça, nos ajuda a vivermos, meu Deus, em um alinhamento. Isso, um alinhamento, Senhor, porque é isso que o Senhor espera. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a entender essa dimensão, nos ajuda a entender essa proporção, nos ajuda, meu Deus, a chegarmos nessa plenitude,
meu Deus, e podermos crescer, avançar, evoluir, e poder ver a glória do Senhor, o poder do Senhor, fluindo, meu Deus, por intermédio de nós, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, e que elas entendam e compreendam, que todos os sonhos e projetos, meu Deus, meu Pai, sejam materializados, concretizados, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Eu declaro essa plenitude em nome de Jesus. Eu concordo com a vitória um dos outros, e eu oro, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, os fortaleça, os sustente, guarde, conserve, meu Deus, para que eles possam ver, meu Deus, de forma gloriosa, a Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com as mãos dadas ainda, eu quero que você repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse desta plenitude, dessa glória sobre a minha vida. Diga: eu estou em um processo de crescimento, de desenvolvimento. Diga: e hoje eu caminhei muito mais para este crescimento. Diga: e eu sei que a glória do Senhor na minha vida, diga, ela é completa, plena, em todas as áreas. Diga: meu irmão, eu concordo com as suas vitórias, e eu declaro definições, respostas, o favor do Senhor sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos. Que você viva uma vida plena, abençoada, honrada em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.